e meninas do Travessia, sejam todos muito bem-vindos. Maravilhoso estar aqui com vocês, viu? Sejam todos bem-vindos mesmo. Vamos começar. Nosso componente de hoje é a aula de matemática e eu sou a professora Nádia Bonfim. Vamos lá? E aí, eu gostaria que puxasse mais um pouquinho para cá para eu enxergar meus olhinhos. É a história de Zé Gotinha. Vocês já viram esse bonequinho por aí? Pois é. Esse bonequinho não é novinho, recente não, tá? Esse bonequinho, ó, tem uma história de vida lá atrás. Ele foi criado em 86 pelo artista plástico Darlan Rosa, né? A pedido do Ministério da Saúde na época, se eu não me engano, era o governo de José Sarney, parece, não tenho bem certeza, né? Então, foi para motivar, promover a vacinação naquela época, nos anos 80. Então, você acha que um bonequinho desse foi criado à toa, do nada? Não, então ele veio para quê? Para erradicar as doenças. Então, veja aí a poliomielite, né? O sarampo, a rubéola, né? E tantas outras doenças. Então, esse bonequinho maravilhoso que a gente vê aí agora, ele já existe e fez esse trabalho, beleza, de trazer as pessoas para se vacinar, porque ele acreditava que a vacina era o caminho. E é tanto prova que é o caminho que a gente está pertinho de se ver livre do vírus da Covid. Mas, para isso, é preciso fazer a sua parte. E eu não poderia deixar de dar parabéns, parabenizar os alunos, estudantes, meninos e meninas do Travessia, que estão fazendo o seu papel na nossa gincana Paulo Freire, né? Fazendo de tudo, trazendo a carteirinha de vacinação. Por quê? Porque precisamos erradicar, acabar com esse coronavírus, tirar ele de circulação de fato. Olha aí o seu papel, viu, de cidadão. Vamos fazer a nossa parte. Vacina sim. E vamos começar a nossa aula de hoje. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar de polinômios? Vamos pensar um pouco. Já ouviram falar de monômios? Pois é, um nome esquisito, né? Mas a gente vai conhecer hoje. Nada mais é do que uma expressão algébrica formada por termos. E a função, o objetivo do polinômio é justamente a soma desses termos, só que tem um detalhe, né? Da soma dos termos dos monômios, porém, eles não podem ser semelhantes. Mas a gente vai ver muito mais hoje em expressões algébricas, como a parte literária, né? A gente vai entender o que é coeficiente. Mas vamos fazer uma breve revisão e rever as operações básicas que nós vivemos todo dia a dia, desde a hora que a gente entra na escola, né? Que a gente aprende brincando, porque brincar é importante para a criança. E aprender brincando é muito mais prazeroso. Então, aí vocês têm 2 mais 2 igual a 4. Ao lado, você tem 10 menos 2 igual a 8. Para um pouco e pensa, né? 2 mais 2 igual a 4, 10 menos 2 igual a 8, 6 dividido por 2 igual a 3, 7 vezes 2, 14. Se a gente parar para pensar, nós temos as 4 operações básicas, né, tirando potenciação e radiação, estou falando das 4 básicas, aquela que a gente trabalha os problemas, né, situação problema do nosso cotidiano. A gente entende o quê? Que o inverso, a palavra inverso quer dizer contrário. Então, quando eu estou adicionando e eu peço o inverso, eu estou o quê? Subtraindo. E o inverso da multiplicação é a divisão. Por isso que antes a gente fazia muito, quando ia resolver uma questão da continha, a gente fazia aquelas provas do noves de antigamente, né? Mas hoje a gente já está tarimbado nisso, né? Mas pode continuar se quiser. Vamos dar continuidade aqui. Então, as operações, elas têm as suas propriedades. Esses assuntos já foram estudados, já foram apresentados. É só uma breve revisão, tá certo? Então, aí nós temos a propriedade comutativa. Essa propriedade, ela tanto está dentro da operação de adição, como também na multiplicação. Ou seja, quando eu digo que a soma ou total, eu estou falando da operação de adição de 2 números. Estou somando 2 valores que vai dar o valor de um total ou o resultado, que é uma soma, né? E quando eu estou na multiplicação, eu tenho o quê? O produto. Toda vez que eu multiplico um número pelo outro, eu vou ter um produto. Fiquem bem atenados para essa palavra produto, porque quando a gente está resolvendo uma questão que fala em produto, produto é resultado de uma multiplicação, tá certo?
Nós também vamos ver aí, que já foi visto, o elemento neutro da adição, que é o zero. Ou seja, qualquer número que você some com zero, vai dar o próprio número. Não tem como, né? Se eu tenho 2 lápis, tirei 0 lápis, continuo com os 2 lápis, não é verdade? Vamos para a próxima aqui. A subtração e a adição. Agora a gente vai parar um pouquinho, só para lembrar um pouquinho. Ó. Eu tenho 10 positivo. Lembra das retas numéricas das aulas? Que existem os números naturais, os números inteiros positivos e negativos. É só relembrar, tá? Nas aulas passadas. Então, quando a gente tem um número positivo mais 10, ou que esse número não tem nenhum sinal, eu já sei que ele é um número inteiro positivo. Quando a gente tem um número acompanhado do sinal de menos, ele é um número negativo. Veja o jogo de sinal. Se eu tenho mais 10 menos 6, não é? Eu tenho o quê? Eu tenho a subtração. Eu vou subtrair, só que vai ter um detalhe. Esse resultado dessa subtração, ele vai vir acompanhado do sinal do número maior. Ou seja, eu realizo a subtração, porém, o final vai sair com o sinal do número maior. Ou seja, quem é o sinal do número maior aí? É o mais, que é o número 10. Por isso que deu mais 4. Então, mais 10 menos 6 igual a mais 4. Quando você tem os dois sinais iguais, positivo ou negativo, se forem iguais, você resolve a operação somando. Ah, professora, mas é menos e menos. Não tem isso. Se for positivo, todos os dois iguais. Se for negativos, todos os dois iguais, você vai somar e vai repetir o sinal. Então, vamos uma dica. Sinais diferentes, eu vou subtrair e vai dar o sinal do número maior. Sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Isso é só uma questão de trabalho no dia a dia, tá certo? Vamos à propriedade da multiplicação. Nós temos a comutativa, que eu já falei antes para você, a troca dos termos, né, do multiplicando e do multiplicador, você pode mudar do mesmo jeito que a gente fez na adição. Eu posso trocar as parcelas, mas não vai haver alteração da soma do total. Na multiplicação, a mesma coisa. Você troca os termos, né, multiplicando e multiplicador, mas o produto vai ser o mesmo. E quem é o elemento neutro da multiplicação? O número 1. Na adição, 0. Na multiplicação, o elemento neutro é 1. Por quê? Qualquer número que você multiplique por 1, por maior, por menor que ele seja, vai ser sempre aquele número. 6 vezes 1 é 6, 8 vezes 1 é 8, 1000 vezes 1 é 1000. Ok? Galerinha, ó, se liga nessa questão. Elemento neutro da adição 0, elemento neutro da multiplicação 1. Vamos lá. E aí você tem o inverso, né? A multiplicação e a divisão. Veja se mudou alguma coisa. Sinais iguais, olha aí, ó. São aí, ó, divisão, olha, tá vendo aqui? Presta atenção. Eu vou dividir, vai dar positivo. Eu vou dividir, vai dar positivo. Eu vou dividir com sinais diferentes, vai dar o sinal negativo do número menor. Então, veja, 10 dividido para 5, 5 tem o sinal do número menor. Por isso que vai dar menos 2. E assim sucessivamente. Presta atenção, sinais iguais, mais com mais, menos com menos e mais com menos. Próximo. Potenciação. Uma regrinha bem rápida, né? Só para relembrar. Ao quadrado elevado à segunda potência. Essa base aí, eu tenho 4 elevado a 2. Significa que eu tenho 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Base e expoente, multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, qual é a potência de 4 ao quadrado? É 16, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Qualquer número de expoente, qualquer base de expoente zero, a regra é clara, é igual a 1. E qualquer número, qualquer base de maior ou menor valor que for elevada a 1, é igual ao próprio número, não tem nem o que questionar isso. E se você tem a base 1 elevada a 1000, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então, são regrinhas tranquilas que vocês vão trabalhando ao longo do tempo. É só se ligar, tá? E aí, radiciação. A gente já sabe qual é o símbolo da radiciação, não é? Quando ele não tem valor ali no índice, a gente já sabe que é 2.
não é? Quando não mostra o valor, é 2. Aí vocês têm a raiz de 16. A gente fez lá em potenciação. A raiz de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. A raiz de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. E a raiz cúbica? Quando a gente fala de cúbica, lembra do cubo? Não tem como esquecer. Elevada à terceira potência, ou ao cubo. 3 vezes repete a base por ela mesma. Vamos para a próxima. E agora a gente vai para expressões algébricas. Lembra quando a gente começou lá as expressões algébricas? Professor, o que são expressões algébricas? Quando vocês trabalharam antes, trabalharam com expressões numéricas. Por que expressões numéricas? Porque só tinham números e as operações, ou seja, adição, subtração, divisão, multiplicação, mas elas passam a ser algébricas quando entra a parte literária. Professora, que parte é essa literária? São as letrinhas da matemática, que muita gente fica assustado. Então, as letrinhas existem nas expressões algébricas, dentro da matemática, para justamente fazer esse trabalho da gente conseguir descobrir o termo desconhecido. Ou seja, eu quero saber o valor de x, eu quero saber o valor de y. Então, essas letrinhas veio para isso, para ajudar a gente a trabalhar. Então, se reconhece uma expressão algébrica quando você observa as operações, a igualdade, e quando você observa a parte literária. A parte numérica é chamada de coeficiente numérico. Vamos aí ver um exemplozinho, tá certo? Aí, ó, esse exemplo aí é batatal, né? Aí você tem os operadores, faltou um ozinho ali, né? Operadores, né? Os parentes, né? Lembra da evidência, quando eu falava em evidência, coloco o número em evidência. O expoente, que é aquele número que é elevado. O coeficiente, que é aquele valor numérico que está sempre ao lado de uma letra, ou seja, da parte literária da matemática. E a variável, que é x, né? Porque x pode ter qualquer valor, por isso que ela é chamada de variável. Porque eu posso agregar um valor a x, eu posso agregar um valor a y, eu posso doar um valor para y, por isso que ela é chamada de variável. E aí você tem uma expressão algébrica. Agora, para formar essa expressão algébrica, é preciso a gente relembrar das regras lá dos polígonos, dos triângulos equilátero, triângulo escaleno, triângulo retângulo, lembra dos teoremas de Pitágoras? Então, quando eu olho um triângulo equilátero, a palavra equilátero já está dizendo, ele tem todos os seus segmentos de retas iguais e todos os seus ângulos também são iguais. Então, presta atenção. Só que nesse caso aí, cada ângulo está representado pela variável de x. Então, como eu representaria essa expressão algébrica? Eu sei que cada valor, ele está dizendo ali, ó, cada ângulo desse triângulo aí são 60 graus, né? Mas o triângulo está representado pela variável x. Então, o que, que você vai representar essa expressão algébrica? Você tem 3x, então você vai pegar x mais x mais x. Igual a quem? Igual ao valor total dos ângulos, que é 180, que é um ângulo raso, né? 180 graus, tá certo? Então, essa é uma expressão algébrica, onde você tem a parte numérica, tem a igualdade, tem a operação e tem a variável x. Agora, precisa entender muito dos ângulos. E aí, temos uma questão aí bem simples, né? O que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Mas, para facilitar, nós temos a base, que é igual a 2 centímetros, né? E temos a altura, que é 3 centímetros. Então, para calcular o perímetro, tem uma fórmulazinha bem simples aí. P de perímetro é igual a 2B mais 2H. Eu sei que esse 2 aí, ele está acompanhando o B dali, ó, que representa ali no retângulo. E o 2H representa o H da altura. Se eu multiplicar, vai dar justamente o que eu preciso. 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, cheguei a um resultado usando uma expressão algébrica de forma simples. Vamos à próxima. E aí, vocês têm os monômios. Professor, isso aqui é monômio? É um termo chamado de monômio. Monômio já está dizendo, né? Então, esse termo, ele é único. Ele é formado 3, que lembra do exemplozinho antes, 3 é o coeficiente numérico que acompanha x. 2 é o expoente. Então, aí, como é que eu leio essa questão aí? Como é que eu leio esse monômio? 3x ao quadrado, x, y, z. Isso é um exemplo de monômio.
E quando eu junto esses monômios tudinho, né? Quando eu junto ele numa soma, eu acho que simplesmente os polinômios. Polinômio, monômio, polinômio, monômio. Juntou todos os polinômios. Aí eu tenho ax ao quadrado mais by mais 3. Então, aí estão os exemplos de polinômios, tá certo? E aí, testando os conhecimentos de vocês, eu estou deixando uma atividadezinha aí para vocês identificar quem é monômio e quem é polinômio. Monômio fácil. Poli, a palavrinha poli já está dizendo. Próximo. E aí, até agora, eu vou dar um beijo para vocês. Não vá de barco, vá de onda tec. Onda é tec, é tudo. Gente, assista as aulas do Onda Tec, tá um show. E beijo para vocês, goodbye. Aproveite até a próxima aula que a gente está de volta com monômios e polinômios e expressões. Equação do primeiro grau. Beijo no coração. Fui!